Salve, salve, doutores! Olá, eu sou o seu professor Lucas Lemos, aqui neste nosso curso lindo chamado Gramática para Passar, para mais uma aula e neste momento para falar ainda sobre a partícula C. Você já estudou comigo ali por volta de 5 blocos, muita coisa, falando sobre o Si. Agora, optei para fazer uma revisão. É isso mesmo, é um super revisaço agora das funções do Si. É exatamente para você que falou assim, professor, eu não entendi foi nada dessas funções. Então, eu vou fazer você entender agora. Então, vamos entender as funções do Si a partir deste momento. Na tela, por favor. Estamos aqui com a nossa revisão da partícula C. E aqui eu só quero me recordar da nossa trilha do sucesso. Trilha do sucesso, professor? É, trilha do sucesso. Vamos nos lembrar da trilha do sucesso. Qual é a trilha, professor? Eu vou olhar para esse Si e vou perguntar se ele é o quê? Pronome. Ou se ele é uma conjunção. Vou colocar um pouquinho mais embaixo aqui. Se ele é pronome ou se ele é conjunção. Tá. Descoberto que temos uma conjunção, nós sabemos que existem dois tipos de conjunções. Ou a conjunção é chamada de conjunção, neste caso, de conjunção integrante. Ou teremos aqui a conjunção condicional. Legal, professor? Legal. Agora, o pronome. Aí eu tenho que me lembrar da trilha do sucesso. Qual é a trilha do sucesso? Primeiro você vai perguntar se é o quê? Se ele é índice, professor, de indeterminação do sujeito. Professor, não é. Ah, então você pergunta se ele é PA. Professor, não é. Então você vai perguntar se ele é PIV. O que é o PIV? Parte integrante do verbo. Professor, também não é não. Então aí você continua. E você pergunta se é pronome reflexivo. Ô, professor, também não é pronome reflexivo. Então você dá seguimento. E você pergunta se, por fim, ele é chamado de partícula de realce. E esta aqui é a nossa trilha do sucesso, que estamos apenas nos recordando, porque já estudamos isso aqui antes no GRA. Legal? Então agora eu vou analisar o contexto, revisando tudo aquilo que nós já estudamos. Então olha lá, 22, a frase 22, que trouxe assim, ó. Não se joga lixo no chão. Aí o que eu faço? Eu olho para o verbo, tá bom? Esse Si aqui, ó, o que ele é? Este Si, turma, ele é pronome ou ele é conjunção? Ô, professor, esse Si aí, ele é um pronome, né? Conectado ao verbo, não se joga. É, professor, se joga, jogas. Esse Si é pronome. Ah, professor, pronome. Então, agora eu vou fazer as perguntas. Então, vamos lá. Olhe para o verbo e pergunte. Quem é que não joga lixo no chão? Eu não sei. Alguém não joga. Aí você deve se recordar, porque você já entendeu comigo. Você olhou para o verbo e perguntou, quem é que não joga lixo no chão? Não sei, professor, alguém não joga, certo? Então eu posso afirmar que ele pode ser índice? Pode ou não pode? Pode, professor. Mas ele pode ser PA também? Pode ou não pode? Pode, professor. Legal. Eu já sei que ele ou é PA ou é índice. Aí o que eu devo fazer agora? Eu devo analisar a forma verbal, a transitividade. Então na tela, veja. Quem joga, professor, joga alguma coisa. Não joga o quê? Tá vendo, ó? Não joga o quê? Professor, lixo, né? Então o verbo jogar é VTD. E lixo é o OD. Turma, me lembre, ao inserir o vocábulo Si junto a um VTD, você habilita o OD a se tornar o seu sujeito. Porque este Si nós chamaremos de PA. Ah, professor, é uma partícula passivadora. Nós já falamos disso aqui. Não se joga lixo no chão. É naquele mesmo exemplo que eu já te mostrei. Que exemplo, professor? Aqui, ó. Joga-se cartas. É, aquele que está ali à procura do amor, né? Joga-se cartas. Está certo esse texto? Vamos lá. Quem joga, joga algo, professor. Joga o quê? Cartas. Cartas é o objeto direto. Eu sei que esse Si aí, ó,
Eu sei que esse se é um pronome, tá? E eu não sei quem é que joga. Então, quando você insere o se junto a um VTD, o OD vira o quê? O OD vira sujeito, porque esse se é PA. Então, observe bem. Cartas, que é o sujeito no plural, como é que fica o verbo? Fica no plural. Então, o correto é colocar como? O correto é colocar, ó, jogam-se cartas. Ah, professor, porque cartas são jogadas. Então, eu preciso que você aqui fique atento a nossa concordância. É importante ter atenção à concordância. Legal, professor? Então eu vi que na 22 o se é PA. Vamos dar seguimento? Vamos. 23. Referiu-se à atitude do rapaz. Legal, olhe para o verbo. Eu vou olhar para esse se aí. Esse se é pronome ou é conjunção? É pronome, né, professor? Tá ligado com o if, é pronome. Tá. Agora eu vou procurar quem? Eu vou olhar pro verbo e vou atrás do sujeito. Quem é que se referiu? Ah, não sei, né, profe... Não, claro que sabe. Darei pra pensar aqui, ó. Ele... Disse não dá. Dá pra falar, ó. Ele se referiu à atitude do rapaz. Alguém se referiu. Ah, é verdade, professor. Então, esse se não pode ser índice. E também não pode ser PA. Eu vou ter que analisar isso com calma com você agora. Não é índice e também não é PA. Aí você vai pro próximo tópico. Vai perguntar se é PIV. E aí como é que eu faço para saber se eu tenho PIV? Você vai fazer o quê? Você vai conjugar o verbo. Conjugue o verbo para me referir-se, por favor. Você consegue conjugar o verbo? É, professor. Eu me refiro, tu te referes, ele se refere. É isso mesmo. Então você é capaz de conjugar o verbo na situação. Isso significa que este se aqui, ó, é um PIV. Cuidado. Aqui é PIV. O que é o PIV? Vamos anotar? É uma parte integrante. Parte integrante do verbo. Afinal, não existe aí o verbo referir. O verbo é o verbo referir-se. E aí, ó, quem se refere a alguma coisa, ó. Se referiu a quê? A atitude do rapaz, que é o objeto indireto. Cuidado para você não falar que ele é índice de indeterminação, porque não é o caso aqui dentro. Não é índice. Aí é PIV. Aí é parte integrante do verbo. Tudo bem? Bom, vamos dar seguimento aí. Vamos comparar. Você viu que eu coloquei um ele aqui, não foi? Ó, ele referiu-se à atitude do rapaz. Agora veja bem ali, ó. Trata-se de um fato complexo. Olhando para o verbo, eu já sei que esse se é pronome, certo? Ligado com if é pronome. Agora eu tenho que saber ali, ó. Eu tenho que saber ali qual a função desse se. Eu vou perguntar primeiro se ele é o quê? Se ele é índice, né? Se ele é índice, se ele é pé, o que ele é? Dá pra colocar, igual nós fizemos aqui na número 23, igual aqui, ó. Ele referiu-se, ou ele se referiu à atitude do rapaz. Dá pra colocar assim, ó. Ele se trata de um fato complexo. Viu que não tem lógica? Olha a diferença. Olha o contexto. Vê se dá pra falar. Aqui eu coloco, ó. Ele se referiu à atitude. Ele se referiu a quê? A atitude do rapaz. Agora aqui, ó. Ele se trata de um fato complexo. Você viu que ficou meio truncado o texto, meio sem lógica? Porque não cabe. Porque aqui eu não consigo achar um sujeito. Aqui eu não identifico. Aí observe na tela. Aí eu quero muita atenção. Porque aqui, ó, não rola. Não é possível jogar esse sujeito aí. Não dá. E aí, veja bem. Quem trata de alguma coisa. Ó, trata de quê? Significando que o verbo tratar é VTI. E de um fato complexo é o objeto indireto. Isso significa para nós que o se é o quê? É índice de indeterminação do sujeito. Ah, não, mas aí você vai se recordar. Eu sei que você já sabe. Porque a PA, a partícula passivadora, ela ocorre com quais verbos? Vamos lá, me lembre. Com VTD ou VTDI. Tem que ter o D, né? Já o IIS, que é o índice de indeterminação do sujeito, ocorre com quais verbos? VTI, VI e VL. Ah, não, aí eu preciso que você revise a aula. Certo? Vamos aí a 25. Considerava-se um bom professor. Ó, eu já sei que esse se é pronome. Certo? É um pronome. Ó, considerava-se um bom professor. Perfeito, professor. Agora veja se é possível colocar aqui um ele. Vamos lá, tenta aí fazer a leitura com ele.
Eu acho que assim te ajuda também, porque eu tenho que procurar o sujeito dentro da construção. Então, leia com ele, ó. Ele se considerava um bom professor, ou ele considerava-se um bom professor. É verdade, professor. É verdade. Faz sentido. Faz sentido. Então, veja bem, esse se pode ser índice, pode ser PA, Por quê? Lembra lá que nós já estudamos isso lá atrás. Quando eu olho para o se e não achou o sujeito, ele não é índice e não é PA. Aí você vai para o próximo tópico. Qual é? Perguntar se é PIV. Ali é o verbo considerar-se? Ah, professor, eu acho que é, né? Ó, eu me considero, tu te consideras. Para com isso. Para com isso, não. Aqui, olha só. Aqui o que nós temos é considerava quem? Considerava a si mesmo um bom professor. Na tela, observem. Considerava a si mesmo um bom professor. Então, veja lá, ó. Considerava a si próprio, a si mesmo, um bom professor. Não posso falar que é conjunção. Olha o hífenzinho aqui, isso é pronome. Isso é pronome. Considerava a si mesmo um bom professor. Então esse si, ó, lá na análise morfológica, esse si é um pronome. E é um pronome o quê? Reflexivo. Pronome reflexivo. Considerava a si mesmo um bom professor. Agora, olhando para o verbo considerar, você percebe que quem considera que alguém. Lembra que eu dei aquela dica da palavra você para saber a função sintática? Então, coloca a palavra você aí, vamos ver. Considerava a você um bom professor ou considerava você um bom professor? Você, tá vendo? Então o verbo é VTD e o se é o OD. Ô professor, mas isso aqui, um bom professor é o quê? Ah, boa pergunta. Um bom professor é uma característica desse objeto direto, correto? Certo? É porque aqui um bom professor é um predicativo do objeto direto. Então é o predicativo do objeto direto, porque considerava a si mesmo um bom professor. Nossa, professor, pesado. É pesado. Continue. 26. Não se pode pagar o bem com o mal. Legal, não se pode pagar o bem com o mal. Cadê o verbo? Ah, professor, daqui, ó. Pode pagar. Uma locução verbal. Certo. Esse se é o quê? É pronome, né, professor? Pronome. Pronome. Tá bom? Pronome. Não se pode pagar o bem com o mal. Pronome. Perfeito, professor. Quem é que não vai pagar o bem com o mal? Quem é que não vai pagar? Não sei. Eu não consigo identificar na construção o sujeito. Não dá para saber quem é que não pode pagar. Alguém não pode pagar. Tudo bem, professor. Eu sei que alguém não pode pagar. Agora, veja só. O verbo aqui ele é VTD. Porque quem pode pagar alguma coisa. Ó. Não pode pagar o... Não pode pagar o quê? É verdade, ó. O bem com o mal. Objeto direto. E turma, quando eu insiro a partícula C... Vamos lá, me recorde. Quando eu insiro a partícula C junto a um VTD, você habilita o OD a se tornar sujeito. Pois esse C é uma PA. Depois a gente vai estudar que o não é um advérbio. Advérbio é fator de atração. Mas depois. Então esse C é uma PA. Agora eu quero mais. E essa número 27? Foi-se o tempo em que tudo se resolvia com conversa. Foi-se o tempo em que tudo se resolvia com conversa. E tem dois Cs aí, tá vendo? Eu vou analisar os dois. Claro! Vamos analisar os dois. Então, foi-se o tempo. Aqui, ó. Então, o verbo aqui foi. Temos o se. Ah, professor, o verbo aí é de ligação, né? Então, esse se aí é índice. Presta atenção. Vamos lá. Você olhou para o verbo. Foi. Sei que esse se é pronome. Tá. Eu vou atrás de quem? Do sujeito. Cadê o sujeito desse verbo? Não tem não, professor. Não dá pra achar sujeito aí não, professor. Então olha na tela. Vamos lá, na tela. Olha só. O tempo
que é esse tempo em que tudo se resolvia com conversa, tá? Tudo se resolvia com conversa. Esse tempo aqui, ó, é o sujeito. O tempo é sujeito. Ah, professor. Tá vendo? O tempo é o sujeito, ó. O tempo em que tudo se resolvia com conversa. Então, o tempo é o sujeito. O verbo aqui é um verbo intransitivo. Esse tempo foi. Tá, professor. Esse sim, então, não é índice. Não é. Professor, não é PA. Tá, vamos anotando aqui, ó. Não é índice. Não é PA. Certo. Professor, também não é PIV, né? Porque não tem como falar que é o verbo... Não é PIV não, professor. Tá, dá continuidade. Pode ser pronome reflexivo? O tempo foi assim mesmo? Também não. Agora veja bem, se ele não é nada disso, nada do que nós estamos falando aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser chamado de partícula de realce. Está vendo? Você pode retirar do texto e nada vai mudar. É uma partícula de realce, ou conhecida também aqui dentro como partícula o quê? Como partícula expletiva, tá? Partícula de realce ou partícula expletiva. Quer dizer, o tempo em que tudo se resolvia com conversa foi. Esse tempo foi. Tá bom? Agora, eu preciso saber a função do próximo se. Eu vou até mudar a cor. Vou usar um roxo aqui, ó. Eu quero saber a função desse se. Vamos lá. Primeiro, esse se. Pronome ou conjunção? Pronome. Pronome. Então, eu quero que você pense aí comigo. Comente comigo. Esse se, pronome ou conjunção? Pronome. Agora, você vai olhar para o verbo. Resolvia. Ó. Tudo se resolvia com conversa. Tá bom. Quem é que resolvia? Tudo? Tudo resolvia? Não sei quem é que resolvia. Alguém resolvia. Ah, professor. E aí eu quero cuidado, hein? Alguém resolvia. E quem resolve, resolve alguma coisa. Resolvia o quê? Resolvia tudo. Tudo é o objeto direto. Tá? Alguém resolvia? Resolvia tudo. Então, quando você acrescenta o se junto ao VTD, o OD vira o quê? Sujeito. Por quê? Porque esse se é PA. A ideia que nós temos aqui dentro é o seguinte. Foi o tempo, observe, foi o tempo em que tudo era resolvido com conversa. Em que tudo era resolvido. Olha só o sujeito paciente. Tá vendo? Quem resolve, resolve alguma coisa. Resolve o quê, professor? Resolve tudo. Resolve tudo. Pronto. Então, aqui tudo é um sujeito. É objeto direto do resolver. Mas, ao inserir o se, o objeto direto passa a ser o sujeito da construção. Na tela, continue. Então, neste caso, o se aí é partícula passivadora. Professor, e esse com conversa é o quê? E aí, turma, com conversa, ó. Porque quem resolve, resolve alguma coisa. Certo. Certo, é isso mesmo? Tudo era resolvido. Agora, e esse com conversa? Na verdade, eu posso pensar que isso aqui é um adjunto, né? Porque não dá pra falar que quem resolve, resolve alguma coisa com outra. Na verdade, isso é um adjunto. Resolver com o quê? Com conversa, adjunto adverbial. Um adjunto adverbial. Pronto. Posso falar de modo? É um modo como era resolvido, ó. De modo. É o modo como era resolvido como? Resolvido com conversa. Legal. Então, 27 eu tive aqui, ó. Primeiro, partícula de alce, depois PA. Vamos para 28. Observe 28. Informou-se ao aluno a data da prova. Olhamos para o verbo informar. Eu já sei que esse é pronome. Quem é que informou? Eu não sei. Alguém informou. Quem informa alguma coisa. Ó, informou o que... Isso significou que a data da prova é o objeto direto, porque quem informa algo, mas quem informa algo a alguém. Informou o que a quem? Está vendo? Ao aluno, objeto indireto. Então o verbo é VTDI, porque você informa alguma coisa a alguém. Legal? Informou o que a quem? O que a quem? Legal, professor. Agora,
Qual a função desse se? Colocou o se junto a um VTD, o OD se torna sujeito e esse se nós chamamos de PA, partícula passivadora, porque a data da prova foi informada ao aluno. Professor, é isso mesmo. Aí voltando aqui na anterior, na 27, depois eu estudo com você. Fique tranquilo. Eu vou estudar com você a função desse que. Eu sei, o seu coração já está batendo forte aqui em relação a este que. Mas depois eu vou estudar este que, né? Que aqui a ideia é... Foi-se o tempo em que... Na verdade, eu posso falar, naquele tempo, ó, tudo se resolvia com conversa quando? Naquele tempo. Depois eu vou estudar isso aqui com você. Isso aqui é um pronome relativo, né? Foi-se um tempo, no qual, na verdade, né? Na verdade, você fala assim, ó, no qual, porque tem um e mais o, ó, no qual tudo se resolvia com conversa. Ou seja, tudo se resolvia com conversa quando? Naquele tempo. Mas deixa isso mais para a frente, tá? Aí eu vou falar que é PR, é pronome relativo. Aí se é pronome relativo, introduz uma oração. Mas isso daí, ó, é outro assunto. Aí já é função do quê? Por hora, a nossa preocupação é a função do se, que já está dando um trabalho danado para a gente. Vamos aí para 29, que diz assim... Ainda se assiste a cenas de violência no Brasil. É fato. Cadê o verbo? Assiste. Esse se aqui é pronome ou conjunção? Pronome, né? Quem assiste a cenas de violência? Eu não sei. Alguém? E quem assiste no sentido de ver, presenciar, aí é questão de regência. Assiste a alguma coisa, ó. Assiste a quê? Então, as cenas de violência é o objeto indireto. Ó. Veja que no Brasil é só um adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. E turma, o verbo é VTI. Quando eu insiro o se junto a um VTI, e como eu não achei o sujeito, esse se é o quê? Índice ou pronome, né, se você preferir, pronome de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Professor, está vendo? Então, ó, ainda se assiste a quê? Esse azinho lá na aula da crase, eu vou comentar com você. Nós podemos colocar aqui, ó, mas lá, quando eu for estudar crase, né, ainda não está na hora de estudar a crase. Mas tudo bem, nós chegaremos. Vamos a 30. 30. E aí eu começo a ver algo mais interessante, hein? Não sabia se ele voltaria cedo. E eu quero saber a função desse se. Esse se aí, pronome ou conjunção? E aí é o grande detalhe. É saber se o se é pronome ou conjunção. Lembrando, a dica matadora aí, ó. O pronome você fica movimentando dentro do verbo, né? Se você falar que ele é pronome, então ele tinha que ficar como? Antes do verbo, até porque eu não atrairia, certo? Aí eu diria assim, ó, não se sabia ele voltaria cedo. Não rola, tá vendo? Porque o pronome ele sempre está conectado ao verbo. O pronome conecta verbo. Na verdade, o que eu posso pensar aqui, ó? Não sabia? Isso, na tela. Não sabia, professor. Não sabia, ó. Isso. Não sabia isso. Ou seja, esse se é uma conjunção, que eu chamo de conjunção integrante. Conjunção integrante. Nossa, professor, exatamente, conjunção integrante. Não sabia isso, se ele voltaria cedo. Professor, mas não poderia ser condicional, não? Boa pergunta. Mas lembre-se, que para que seja condição, eu tenho que observar no contexto uma ideia hipotética. Não sabia se ele voltaria cedo? Não tem condição. Na verdade, não sabia o quê? Não sabia isso. É conjunção integrante, na tela. E como eu sei, acompanhe na tela, e como eu sei que esse se é conjunção integrante, ele vai introduzir uma oração para mim, que eu chamo de oração subordinada substantiva. Quem gosta de macete, macetoso, faz como, professor? Vai de trás para frente, ó. Oração subordinada substantiva. E o I, professor? O I de integrante, né? Integrante. Não sabia isso.
Faça de trás para frente. Oração, subordinada, substantiva. E o I? O I é integrante. Aí olhe para o verbo saber. Quem sabe, sabe? Algo. O verbo é VT. D. Não sabia o que? Não sabia? Ó. Não sabia o que, professor? Não sabia o que? Está vendo? Então o verbo é VTD. Se ele voltaria a ser, é oração subordinada substantiva, que eu chamo de objetiva direta. Exatamente. Agora nós começamos a elevar o nosso nível. Vamos lá para a próxima, 31. Saberá a aula? Ninguém sabe dizer. Professor, esse se aí é pronome, né? Claro que não. O pronome inicia a frase. Vamos lá, primeiro passo. Pronome pode iniciar a frase? Não pode. Tá? Não tem como pronome iniciar a frase. Pronome não inicia a frase. Ah, professor. Então é conjunção, professor. Tá bom, eu vou anotar aqui. Professor, é uma conjunção condicional, né? Ó, conjunção condicional. Tá, a dica que eu te dou aqui é o seguinte. Para afirmar se de fato é uma condição, eu sugiro a você que empregue aqui um caso. Veja se cabe um caso. Caso houvesse aula, ninguém sabe dizer. Isso aqui é maldade da minha parte, né? Mas leia assim comigo. Ninguém sabe dizer, saberá a aula. Ó, ninguém sabe dizer? Isso. Ninguém sabe dizer? Isso. Professor, e essa vírgula? Essa vírgula aqui é um deslocamento. Eu vou estudar isso depois com você. Mais à frente. Olha na tela. Olha na tela. Olha aqui. O seu verbo que é sabe dizer. Sabe dizer. Quem é que sabe dizer? Quem é que sabe dizer? Professor, ninguém. Ninguém aqui é sujeito, ó. Isso. Ninguém sabe dizer. E quem sabe dizer? Sabe dizer o quê? Ninguém sabe dizer? Isso. Ninguém sabe dizer isso. Ou seja, esse se é conjunção integrante. Conjunção integrante. E se esse se é uma conjunção integrante, ele introduziu contextualmente uma oração que chamamos de oração subordinada substantiva. Como o verbo aqui, ó, sabe dizer, uma locução verbal que é transitiva direta, que ninguém sabe dizer o quê? Se haverá aula. Então, ela é objetiva direta. Ela é objetiva direta. Não. Não há ideia de ter. Ah, professor, quando haverá aula, ninguém sabe dizer. Não. Não. Ninguém sabe dizer o quê? Ninguém sabe dizer isso. É porque nesse caso nós fizemos uma inversão de uma oração que é objetiva e indireta. E essa vírgula é uma vírgula obrigatória. É uma vírgula obrigatória. Mas não é a ideia do tempo. O que na verdade nós temos aqui é uma conjunção integrante. Precisa tomar cuidado. Muito cuidado. Vamos lá. Segmento. 32. Olha só. Se ele soubesse o que fazer, ela seria mais feliz. Olha a diferença dos contextos. Esse sim aqui, pronome ou conjunção? Conjunção. Pronome não inicia a frase. Conjunção ou pronome não inicia a frase. Isso é fato. Pronome não pode iniciar a frase. De jeito nenhum. Não inicia. Que é pronome oblíquo átono. Não inicia a frase, tá? Olha só, passa a barra aqui. Ela seria mais feliz isso? Claro que não. Ela seria mais feliz, mas ela seria mais feliz em qual hipótese? Olha aqui dentro do contexto um valor hipotético. Valor hipotético. Temos uma hipótese aí dentro. Ela seria mais feliz em qual condição? Ah, professor, caso soubesse o que fazer. Isso significou aqui dentro que o se é uma conjunção. E neste momento chamamos de conjunção que é condicional. Condicional. A conjunção que é condicional a introduziu oração, subordinada, adverbial. Agora sim, adverbial, condicional. Condicional. E da barra para frente é a sua oração principal. Isso aí já é período composto. Já é um período composto. Legal, né? Olha 33. No Natal, vende-se muito. No Natal, vende-se muito. Eu quero saber a função desse se. É conjunção?
Claro que não, professor. Ligado por meio do if é pronome. Não tem como falar que é conjunção, é pronome. Vende... E faltou um N aqui do vende, né? Ficou vende. Vende-se. Não, coloca um Nzinho aí. Vender. Pronto. Então, no Natal, vende-se muito. Eu preciso saber a função desse se. Vamos descobrir a função do se. Quem é que vende muito no Natal? Eu sei lá. Ó, no Natal é só uma adjunta adverbial aí. De quê, professor? De tempo, né? Tempo. Quando? Natal. Tempo. O verbo vender aqui é verbo o quê? Intransitivo. Porque muito é o mesmo que bastante. É uma adjunta adverbial de intensidade. É verdade, professor. Adjunta adverbial de intensidade. Turma, ao inserir o se, junto a um VI, que é um verbo intransitivo, esse se eu chamo de quê? Este se eu chamo de índice de indeterminação do sujeito. Então você viu aqui que função do se é um assunto complicado. É um assunto que exige de você treino. Eu vou mostrar para você ainda neste bloco mais alguns exemplos. E aí no próximo bloco nós vamos fazer exercícios. Aí vamos maratonar, literalmente, fazer a maratona aqui de exercício comigo. Na tela, vai lá. 34, vimos aqui a 33, 34. Não se pode confiar em pessoas estranhas. Ó, e repetiu a 35. Não podia, né? Mas repetiu. Eu vou passar aqui. Eita, pronto. 34. Não se pode confiar em pessoas estranhas, ó. Olhe para o verbo. Esse se é o quê? Pronome, né, professor? Pronome. Quem é que não pode confiar? Eu não sei, professor. E quem confia, confia em alguém. Ó, confiar. Não pode confiar em quem? Em quem? Quer dizer que o verbo aqui é VTI. É verbo transitivo indireto. Quem confia, confia em alguém. Em pessoas estranhas, objeto. Lembrando, vai fazer a regência do verbo, é sempre do verbo principal, que é o último. Qual a função desse se? Já sei, professor. Índice de indeterminação do sujeito. Você tá vendo? Então os passos são esses aí, ó. Você vai olhar para o se e vai perguntar: o que você é? Você é pronome? O que você é? Você é conjunção? Vai fazer isso. Qual a dificuldade? É pronome ou é conjunção? Aí você viu. Ah, professor, é pronome. Então o que você é? É índice. Tem que ter isso em mente. É PA. Vou colocar aqui. É PA. É PIV. É pronome reflexivo. Se você faz isso, eu te garanto, você não erra a questão. É partícula de realce. Se você tem isso em mente, o aluno do professor Lucas que tem isso em mente não erra. Te garanto. Ó, se for conjunção, ou é conjunção integrante, ou é conjunção condicional, basicamente. Isso aí, basicamente isso daí. Legal, né? Vamos lá. Vamos pra próxima. Ó. Oh, coisa bonita. Olha essa número 36. Não se sabe se o Brasil resolverá a questão. Não se sabe se o Brasil resolverá a questão. Olha lá. Qual a função desse se aí? E eu quero saber a função dos dois se's. Função do primeiro se. Primeiro se, professor. Primeiro se é pronome, né? Não. Olha o não atrai. Não se sabe. Pronome. Professor. Ó, o primeiro se é pronome. Olha o verbo aqui, ó. Quem é que não sabe? Eu não sei. Alguém não sabe. Qual a função do segundo se? Conjunção. Conjunção. O segundo se é conjunção, ó. Por quê? Porque não se sabe. Ó, aqui, ó. Não se sabe o quê? Não se sabe isso. Ó. Isso. Se o Brasil resolverá a questão. Coube o isso, não coube? Coube, professor. Então, se coube, o se é o quê? O se é conjunção, que eu chamo de conjunção integrante. Se este se é conjunção integrante, ele introduz um tipo de oração. Qual é o nome da oração? Oração subordinada substantiva. Você fez o macete macetoso. O menino esperto faz o macete. Aqui, ó. De trás para frente. Oração subordinada substantiva. E o i de integrante. Legal. Agora olhe para o verbo saber. Porque quem sabe, sabe algo. Ó. O verbo é VTD. Ó. Não se sabe o quê. Agora aqui, ó. Agora aqui você tem que ficar esperto. Por quê, professor? Ele não acrescenta o vocábulo se junto a um VTD? Sim, professor. Então, turma, vem cá. Quando eu acrescento o vocábulo se junto a um verbo transitivo direto, você vai habilitar o objeto direto a virar o quê? Ai, professor, sujeito. E sabe o que cai na prova?
O examinador vai perguntar assim, ó, olha o que o examinador pergunta. Se o Brasil resolverá a questão. Essa oração aqui, ó, se o Brasil resolverá a questão, funciona como complemento direto da forma verbal, sabe? Aí o menino fala assim, ó, quem sabe sabe algo? É, objeto direto, complemento direto. Porque quando você acrescenta este se aqui, você habilita o objeto direto a virar sujeito. Então ele não é complemento do verbo, ele é sujeito. Na tela, vamos lá, acompanhe. Então acrescentou o se junto a um VTD, o AD vira sujeito e a oração eu chamarei de oração subordinada substantiva subjetiva. E qual a função desse se, por favor, professor? O se, aqui conhecido como PA, partícula passivadora. E para fechar aqui ainda, depois eu vou fazer questão, a 37. Primeiro se é o quê? Conjunção, né, professor? Ah, legal. Então, se houvesse outra opção, ó, passa uma barra aqui para mim, não se resolveria o caso dessa maneira, certo? Certo. Olha só, não se resolveria o caso dessa maneira em qual condição? Caso, professor, houvesse outra opção. Está vendo? Está vendo? Esse se é uma conjunção. Conjunção o quê? Conjunção condicional. Condicional. Por quê? Porque eu observo aqui dentro deste contexto um valor que chamo de valor hipotético. Uma hipótese. Temos um valor hipotético aqui dentro. Perfeito, professor? Agora, lembrando, se é valor hipotético e tudo mais, você já sabe. Introduziu uma oração que eu chamo de oração subordinada, né? No caso aqui é adverbial, né? Subordinada adverbial. Condicional. Condicional. Tá bom. Eu já sei a função do primeiro se. E o segundo? Pronome ou conjunção? Pronome. Lembrando que a conjunção ela sempre introduz oração. Conjunção é conector. Introduz oração. Tá bom. Então, ó, se houvesse outra opção, não se resolveria o caso dessa maneira. Olhemos para o verbo. Quem é que vai resolver o caso dessa maneira? Eu não sei, professor. Alguém não resolve. E quem resolve? Resolve alguma coisa. Resolve, professor, o quê? Resolver o quê? O caso. De que forma? Dessa maneira. Vamos colocar aqui, ó. Resolver o caso. Pronto. O caso é objeto direto. O verbo é VTD. Certo? Acrescentou o se junto ao VTD, o AD vira o quê? Sujeito. Porque esse se é o quê? Esse se é PA. Ô, professor, e o dessa maneira? O dessa maneira? É o AD junto adverbial de modo. Pronto. O se aí é PA. Então, o primeiro se foi uma conjunção condicional. Porque, ó, se houvesse outra opção, ó, caso, ó, não se resolveria o caso dessa maneira. Caso houvesse, se houvesse outra opção. Então, esse primeiro se é uma conjunção condicional e o segundo se é uma PA. Bom, nos animamos um pouco aqui, né? Não saia daí, porque no próximo bloco eu volto com você para fazermos uma bateria de exercícios. Questões. Agora eu tenho que aplicar a regra. Nós estudamos muito aqui sobre o se. Vamos aplicar o que nós aprendemos. É importante, é ou não é? Faça, por favor, um gesto positivo para mim. Tudo bem? Então, me aguarde no próximo bloco. Volto com você em breve. Um abraço do LucasLemos.pro.